Galera do Humanista, então na videoaula de resolução de exercício de hoje, a gente vai falar um pouco sobre química ambiental. Então eu separei alguns exercícios para a gente falar um pouquinho de alguns conceitos envolvendo química ambiental, muito comuns de se cair no Enem. Então eu vou falar um pouco sobre reciclagem, vou falar um pouco sobre chuva ácida, vou falar um pouco sobre efeito estufa, falar sobre o problema da destruição da camada de ozônio, enfim, alguns itens, alguns temas que costumam cair muito no Enem. O tema então dessa videoaula, assim como foi o tema da aula da semana anterior, né, da semana passada, vai ser então química ambiental. Vamos para a aula então. Bom, então a questão 1 é uma questão que fala sobre efeito estufa, né? Então vamos lá. Sobre o efeito estufa, é correto afirmar. A letra A, é prejudicial à vida na Terra. Gente, toma muito cuidado com essa questão. Essa é uma alternativa que de cara a maioria dos alunos ia marcar como sendo correta essa afirmativa. Isso muito pelo que vocês leem no jornal, pelo que vocês veem na televisão. E as pessoas que escrevem jornal ou que fazem os programas de TV, apresentam os telejornais, não têm o cuidado de explicar o que é o efeito estufa e explicar qual é o problema do efeito estufa. O efeito estufa em si, veja bem, eu não escrevi aqui sobre o agravamento do efeito estufa, sobre a exacerbação do efeito estufa, falando nada disso. Falei efeito estufa só. Né? O que é o efeito estufa, gente? O efeito estufa é o aquecimento do planeta causado pela absorção de radiação infravermelho que vem do solo. Né? Então o Sol aquece a Terra, a superfície da Terra, ela reirradia infravermelho, né, que é calor, e alguns gases na atmosfera absorvem esse calor, mantendo a temperatura no planeta amena. Então veja bem, isso é o efeito estufa. Se não fosse o efeito estufa, a Terra seria uma bola de gelo. Se não fosse o efeito estufa, a vida não teria se desenvolvido na Terra. Se não fosse o efeito estufa, nós não estaríamos aqui discutindo o que é o efeito estufa. Então o efeito estufa é prejudicial para a Terra? De jeito nenhum. O efeito estufa é o que nos mantém vivos, é o que nos mantém aquecidos. O problema do efeito estufa é a sua exacerbação causada pela ação do homem. Então nós estamos aumentando a temperatura média global por meio do efeito estufa, por meio do agravamento do efeito estufa. O efeito estufa por si só é bom para a vida na Terra, é o que mantém a vida na Terra, é o que mantém o nosso planeta numa temperatura amena. Só que com a nossa queima de combustíveis fósseis, lançando na atmosfera gases como metano e dióxido de carbono, a gente está aumentando, exacerbando o efeito estufa. Nós estamos provocando um aumento de temperatura média na Terra maior do que o que naturalmente existiria, pelo efeito estufa. Então o efeito estufa em si é o que nos mantém vivos. O agravamento dele pela ação do homem, sim, é que é prejudicial à vida na Terra. Mas sobre o efeito estufa, ele é prejudicial à vida na Terra? Não. Ele é o que nos mantém vivos. O seu agravamento é que nos prejudica. Então cuidado. Essa alternativa muitos de vocês marcariam de cara. Muitos de vocês colocariam como correta. E não é. Tá? Letra B. É causado por gases que absorvem a radiação ultravioleta e elevam a temperatura global. Ultravioleta não, gente. Radiação ultravioleta não está fazendo parte do efeito estufa. Esses gases, como CO2 e metano, vapor de água, o que eles absorvem é radiação infravermelho, IV. Tá? É a radiação de calor que está vindo do Sol, que está sendo reirradiado pelo solo depois de ele ser aquecido pelo Sol. Letra C. É o efeito de aquecimento do planeta, causado por CO2, CH4, H2O, etc., ao absorver infravermelho reirradiado pelo solo. Exatamente. Então o efeito estufa o que é? É o aquecimento do planeta causado por esses gases aí, né? CO2, metano, água, vapor de água. São gases capazes de absorver a radiação infravermelha que vem do solo e aquecer o planeta, mantendo o planeta com uma temperatura amena e permitindo o desenvolvimento de vida. Como a gente está aumentando a concentração de CO2, aumentando a concentração de metano e de alguns outros gases, nós estamos agravando o efeito estufa. Então isso é o que está tornando o efeito estufa prejudicial à vida no planeta. E isso é o que pode acabar nos extinguindo. Mas o efeito estufa por si só é uma coisa boa. Então o efeito estufa é o quê? É exatamente isso que está afirmando a alternativa C aí, tá, gente? É de fato a absorção de infravermelho reirradiado do solo por esses gases aí. E a letra B? O que seria o efeito estufa de acordo com a letra D de dado? É sua exacerbação
pode ser evitada com o aceleramento dos processos industriais de queima de combustíveis fósseis. Aceleramento ou aceleração deles? De jeito nenhum, né, gente? Se eu acelerar os processos industriais de queima de combustíveis fósseis, eu vou emitir na atmosfera mais CO2, mais CH4, e vou agravar o efeito estufa. Então, a exacerbação dele não pode ser evitada pelo aceleramento desses processos. A sua exacerbação pode ser evitada desacelerando os processos industriais de queima de combustível fóssil. Então a letra D está errada, número 1. Alternativa certa, letra C. Número 2. A industrialização lança na atmosfera gases de enxofre e nitrogênio, responsáveis pela chuva ácida. A equação que pode representar a acidificação da chuva é... Bom, então, para resolver essa questão, o que a gente tem que procurar? A gente vai ter que procurar a alternativa que representa uma equação química, uma reação de formação de um gás, né? De formação de um gás, de formação de um ácido. Porque como é que funciona a chuva ácida? Alguns óxidos ácidos, derivados de enxofre, nitrogênio e alguns outros que vão para a atmosfera, reagem com a umidade do ar e formam um ácido. Esse ácido na água cai junto da água das chuvas, né? E diminui o pH da água para menos de 5,6. O pH da água da chuva normal é um pH de 5,6. Apesar de 5,6 ser um considerado ácido, né? pH menor do que 7 já é ácido, mas um pH de 5,6 para a chuva é considerado um pH normal. Se ele cai para menos de 5,6, a acidez fica muito alta. E é isso que a chuva ácida faz. Então a gente tem que procurar aquela equação que está formando um ácido. Então veja a primeira. Na mais meio de O2 formando NaO. NaO é óxido de sódio. E óxido de sódio é um óxido básico. Mesmo se ele estivesse em suspensão na atmosfera, que não é o caso, porque ele é um sólido, né? Mesmo se ele estivesse em suspensão, quando misturasse com a umidade do ar, formaria base e não ácido. A letra B, o SO3 mais H2O formando H2 e SO4. Lembra que começou com H é ácido? Então, o óxido de enxofre, reagindo com a umidade do ar, formando ácido sulfúrico, que se dissolve na água da chuva e cai reduzindo o pH da água da chuva para menos de 5,6. Então, o ácido sulfúrico, derivado dos óxidos de enxofre, é sim um dos responsáveis pela chuva ácida. Então, letra B é a alternativa correta, é essa daqui. A letra C é a decomposição da água oxigenada, nada a ver com a chuva ácida, né? Então H2O2, que é a água oxigenada, formando água normal, né? Mais meio de O2, nada a ver. E a letra D é a formação de hidróxido de cálcio, que é uma base, né? CaO, que é óxido de cálcio, mais H2O, formando CaOH2, que é base, né, gente? Isso não vai estar em suspensão na atmosfera também, mesmo se tivesse, isso não vai acidificar a chuva, porque hidróxido de cálcio é uma base e não um ácido. Aí mais uma questão envolvendo chuva ácida, né? Então vamos lá. Sobre a chuva ácida, é correto afirmar. Então, letra A. Reduz o aquecimento global por retirar CO2 da atmosfera. Absolutamente nada a ver, né, gente? Chuva ácida não tem, pelo menos não diretamente dessa forma, nenhuma ligação com o aquecimento global. Letra B. Alcaliniza o solo, aumentando sua produtividade. Gente, se a chuva é ácida, como é que ela vai alcalinizar o solo? De jeito nenhum, né? Então, chuva ácida não alcaliniza o solo. É ácido, né, gente? Então, não é base. Letra C. Degrada as terras e monumentos. Isso é correto mesmo, né? Ela causa problemas para o solo, causa problemas para monumentos, apenas nos centros industriais. Toda questão que vocês forem resolver do Enem, toma cuidado com isso aqui, tá? Com esse tipo de palavra. Então, assim, ó, apenas, sempre, unicamente, exclusivamente. Esse tipo de palavra, quando aparecer em alguma questão do Enem, toma cuidado. Toma cuidado com os apenas, somente, exclusivamente, nunca, sempre. Cuidado com esse tipo de palavra no Enem, tá? Porque em ciência é muito difícil você ter sempre, nunca, apenas, exclusivamente, tá? Muito complicado. Então, cuidado com essas palavras. Então, causa degradação em terras, né, no solo, em monumentos, mas apenas nos centros industriais, gente, chuva ácida,
destruição da camada de ozônio, efeito estufa, nada disso respeita a fronteira. Então a chuva ácida, por exemplo, os centros industriais são os que produzem os óxidos de enxofre, de nitrogênio, que reagem com a umidade do ar e formam ácidos que caem na forma de chuva ácida. São esses centros industriais que produzem? São. Mas eles jogam isso na atmosfera, gente. A atmosfera é dinâmica. Os ventos carregam isso para regiões longe dos centros industriais. Então uma área de campo maravilhosa, uma mata pueril, poética, sem nenhuma indústria por perto, também sofre com a chuva ácida. Então os grandes centros industriais produzem esses gases responsáveis pela acidificação da chuva, e esses gases são levados pelos ventos até áreas rurais também, até áreas que não têm indústrias. E essas áreas também vão sofrer com a chuva ácida. Então, chuva ácida não respeita fronteira. Então, apenas nos centros industriais de jeito nenhum, tá? Cuidado com essas palavras no Enem. Letra D. Destrói, por meio da corrosão, obras de mármore e metais. Exatamente, é uma das coisas que a chuva ácida faz. Ela acidifica o solo, por exemplo, então prejudica o plantio, porque o solo muito ácido não é bom para o plantio. Ela corrói obras de mármore, né, que são carbonatos, corrói metais, né, oxida os metais. Então, esse é um dos problemas, sim, causados pela chuva ácida. A resposta correta, letra D. Então, questão 4. Os clorofluorcarbonetos, os CFCs, são considerável problema ambiental porque... Porque causam a chuva ácida. Então, os CFCs é que são responsáveis pela chuva ácida? Não, gente. CFCs, eles estavam, pelo menos até alguns anos atrás, presentes nos aerossóis de desodorante, por exemplo, no gás de refrigeração das geladeiras, né, dos congeladores. Eles estão sendo gradativamente substituídos por outras substâncias que não causam o problema causado por eles, que é o que nós estamos discutindo nessa questão. Mas definitivamente chuva ácida não é um dos problemas causados pelos clorofluorcarbonetos. Letra B. Absorvem radiação ultravioleta, aumentando o efeito estufa? Eles têm uma relação com radiação ultravioleta, mas não associada a efeito estufa. Então não, eles não têm nada a ver com efeito estufa também, pelo menos não diretamente. Letra C. Catalisam a degradação de O3, que é o ozônio, em O2, que é o oxigênio molecular, permitindo a passagem de radiação ultravioleta. Exatamente. Exatamente isso. É essa alternativa aqui. O que eles fazem, então? Os clorofluorcarbonetos, eles sobem até a alta atmosfera, onde lá tem uma camada muito fina de gás, que é a camada de ozônio. O que essa camada faz? Ela absorve a radiação ultravioleta que vem do Sol, e essa radiação é extremamente cancerígena, ela causa câncer de pele na gente. Então a camada de ozônio nos protege dessa radiação ultravioleta do Sol. Esses clorofluorcarbonos, ao subir na atmosfera, catalisam a transformação de ozônio em oxigênio. O ozônio reflete a radiação ultravioleta, né? Ele impede a passagem da radiação ultravioleta. O oxigênio é transparente à radiação ultravioleta, ele deixa ela passar. Então, aonde tem degradação da camada de ozônio, o ultravioleta passa e pode causar câncer de pele na gente, entre outros problemas também. Ele mata o fitoplâncton presente nos oceanos, né, que são responsáveis por grande parte da produção, pela retirada de gás carbônico da atmosfera e a produção de oxigênio e tudo mais. Então, o que eles fazem, os que os CFCs fazem de problemático é isso. É destruir a camada de ozônio que nos protege da radiação ultravioleta. E a letra D, aumentam a acidez do solo, prejudicando as lavouras. O que faz isso é a chuva ácida, como eu já discuti com vocês na letra A. Os CFCs não têm relação com a chuva ácida. Número 5, assinale a alternativa que representa um exemplo de reciclagem. Gente, cuidado, reciclagem o que é? É você pegar um material, um objeto feito de determinado material, por exemplo, como uma garrafa de vidro, fazer um processamento industrial dessa garrafa de vidro, desse material. Ela vai passar por um processo físico e por um processo químico, né, por um processo físico-químico, e vai ser transformada em um outro material, por exemplo, em copos de vidro. Então eu pego uma garrafa de vidro, na indústria ela vai passar por processos de transformação físico-químicos e vão ser transformados num outro material, como por exemplo, copos de vidro, vasilhames de vidro, pratos, alguma coisa nesse sentido, ok?
Então, cuidado com o que é o conceito de reciclagem. Então, vamos para a letra A. Então, o que representa dentre essas alternativas aí o conceito de reciclagem? Brinquedos feitos com garrafa PET recortada. Então, eu pego uma garrafa PET, eu mesmo recorto aqui e faço um brinquedo com ela. Gente, isso não é reciclagem. Isso é reutilização. Estou pegando uma garrafa PET, reutilizando essa garrafa, fazendo um brinquedo com ela, ou cortando em tirinhas e fazendo aqueles pelinhos de uma vassoura, por exemplo. Tá? Isso é reutilizar o material. Isso não é reciclar o material. Letra B. Lingotes, né, que são vigas feitas de lata de alumínio. Sim, então eu estou pegando latinhas de alumínio, levando para uma indústria, ela vai passar por um processo físico-químico e dela eu vou fazer lingotes, eu vou fazer barras de alumínio. Então sim, isso é um exemplo de reciclagem. Estou reciclando latinhas de alumínio e transformando as latinhas de alumínio em lingotes de alumínio, através de um processo físico-químico. A letra B está correta, é um exemplo de reciclagem. Letra C. Sacola de supermercado usada para lixo doméstico. Todo mundo faz isso, né, gente? Pega aquela sacolinha que a gente traz do supermercado, esvazia a sacolinha com os produtos que nós trouxemos, elas viram sacola de lixo. Isso é reutilização da sacola do supermercado. Não é reciclagem da sacola. A reciclagem é você levar essa sacola para uma indústria, fazer com que ela passe por um processo físico ou químico e ela volta como sendo uma outra sacola, maior ou menor, ou volta como sendo um outro material qualquer de plástico, canudinhos de plástico, por exemplo, enfim. Alguma coisa nesse sentido. Aí seria reciclagem. Usar a sacola de supermercado como sacola de lixo em casa é reutilização. Letra D de dado. Garrafas de vidro limpas usadas para armazenar água e suco. Não é reciclar, né, gente? Isso é reutilizar. Eu peguei uma garrafa de vidro de cerveja, de refrigerante, alguma coisa, lavo essa garrafa, encho de água e ponho na geladeira para tomar. Encho de suco e coloco na geladeira para tomar. Isso não é reciclar a garrafa de vidro. Isso é reutilizar a garrafa de vidro. É reutilização e não reciclagem. Reciclar seria eu pegar essa garrafa de vidro, levar para uma indústria, ela passar por um processo físico ou químico e voltar como uma outra garrafa de vidro maior ou menor, ou como copos de vidro, ou como pratos de vidro, vasilhames de vidro, enfim. Isso seria reciclagem. O que está descrito na letra D de dado é reutilização. Então é isso. Então vimos na videoaula de hoje alguns exemplos de alguns exercícios muito comuns, com alguns conceitos muito comuns de se cair no Enem. É um vídeo de resolução de exercício um pouquinho menor. Eu fiz uma lista de exercícios que está anexada no link junto desse vídeo, um pouquinho maior. Então a lista de exercícios para vocês, ela está um pouquinho maior e o vídeo um pouco mais curtinho, tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo de resolução de exercícios. Façam a lista de exercícios que está junto do link e até a aula de semana que vem.